Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui, conteúdo Monkin no Hacktown, super legal, uma parceria aí Monkin e Claro, aqui na Casa Conectada Claro, convidados super legais. E ontem teve um painel muito legal aqui na Casa Claro, do Mário, que teve vários insights super legal, assim, um conteúdo que falam bastante. E eu quero que primeiro vocês se apresentem, Iaco e Mário. E dá uma introduçãozinha do que vocês falam, o que vocês falaram ontem, o que vocês têm a falar aqui pra gente. Tudo bem, prazer pessoal. Meu nome é Mário Lemos, eu tive fazendo iniciativas aí de transformação digital e inovação nos últimos anos. Nos últimos 2 anos eu estava na Novartis, antes eu estava na Accenture fazendo transformação digital. E uma das temáticas, né, que a gente começou a trabalhar mais recentemente, que eu me juntei ao Iaco, ao Roberto Frossá também, que um outro amigo nosso também, que estava do lado mais de tecnologia, o Iaco mais pelo design, ele se apresenta daqui a pouquinho. Mas a gente estava começando a trabalhar e entender como que a inteligência artificial poderia impactar os processos de inovação nas empresas. E a gente cunhou um termo chamado inovação generativa, que é a combinação exatamente da GenAI com a inovação, e isso a gente começou a explorar. Então foi um pouco da temática que eu trouxe ontem na minha palestra, e trazendo exemplos, aterrissando essas coisas, porque a gente entende que as empresas vão mudar os seus processos de inovação, de como elas criam serviços. Isso realmente vai ser transformacional daqui para frente. Legal. Bom, meu nome é Iaco, eu sou designer. Trabalhei sempre com toda a parte de inovação, desenvolvimento de produto. Conheci o Mário na Accenture, então trabalhando também muito parte de experiência e transformação digital. E recentemente eu estava na DASA, onde eu ajudei a criar toda a parte de experiência lá para eles também. Então, o mercado de bem de consumo, a saúde, toda a parte de inovação ali como um todo, já trabalhei. E aí, só complementando ali o Mário, a gente tem certeza que toda essa parte, que a tecnologia ela influencia o processo de inovação, isso é uma certeza. Então a gente começou exatamente a tentar entender até onde ela pode ir ou não, quais são os limites, onde que a gente já pode começar a potencializar ali agora. E ontem também falei um pouquinho aqui no Hacktown, ali trazendo o que a gente entende, a exploração que a gente está fazendo dessa inovação generativa. A gente entende que muito para inovação incremental a gente consegue já trabalhar agora, mas quando fala disruptiva, depende ainda muito, e a gente acredita ainda muito do fator humano, de uma boa liderança. E aí a gente falando um pouco de liderança criativa, como é que essa liderança ajuda de fato as empresas a terem coragem de inovar, entendeu? Então um pouquinho do que a gente tá trazendo para cá, para o Hacktown. Legal demais. E você falou de inovação e tal. Como que você acha que a inteligência artificial pode transformar de fato a inovação? Assim, onde você falou um pouco, a gente tem alguns exemplos, mas eu queria entender. Não, muito bacana. O principal ponto que você tem, e a dificuldade que muitas empresas têm, é que inovar é um processo que demanda, em geral, quem topa inovar, geralmente são grandes empresas. Por quê? Porque demanda um esforço grande, demanda muito recurso, demanda muita governança para você fazer isso acontecer. E demora. E como que a gente acopla a inteligência artificial aqui? Então a gente fez um processo muito baseado no ChatGPT 4 mesmo, e uma série de plugins que ele tem. Tanto o Code Interpreter, quanto o Yabble, quanto o WebPilot, o Ask Your PDF. Então são plugins que enriquecem e dão potência para isso. O fato é que quando você começa, se você começa de uma forma muito genérica, cara, é como se você tivesse um terreno plano infinito. Você pode se perder nele. Então uma das coisas que a gente trouxe para fugir desse terreno plano infinito que o ChatGPT 4 principalmente traz para a gente, se eu desço para a temática de inovação, eu preciso criar uma estrada. Entendi. Com guarda-reios, vamos evitar acidentes, né? Então, é uma estrada onde você realmente começa, principalmente para inovação incremental e adjacência, para você criar novos serviços, criar novos produtos correlacionados com o teu atual, identificar gaps no seu produto, funcionalidades que não estão funcionando tão bem. Você consegue, dentro de um processo bem estruturado, bem acoplado com inteligência artificial, acelerar ao extremo esse processo. Eu estou falando aqui que, por exemplo, desde você definir um problema até você chegar numa validação de um protótipo, tipicamente um tempo que você toma aí, numa empresa mais tradicional, vai ser algo em torno de 2 a 9 meses. Tá? Eu estava numa empresa muito complexa, bem regulada, e que os atores não estavam em contato direto com a gente, eu tinha que sair para campo para poder interagir com esses atores. Eu estava demorando 9 meses para fazer essa parte do processo. Eu fiz em 2 horas. Caramba. Então, é nesse nível de revolução que você faz
essa parte inicial do processo. Mas você fez 2 horas, mas sem ter o apoio das pessoas que estão envolvidas. Sem ter o apoio das pessoas que estão envolvidas. Como consegue fazer? E essa que é a mágica da coisa, aí começa a realmente ficar potente. E aí eu acho que até o Iaco pode trazer um pouco mais, mas o que a gente começou, por exemplo, tem um sistema chamado Yable, né? E uma parte inicial que você tem, tipicamente no sistema Design Thinking, é que você precisa ir para campo, explorar um pouco para entender melhor o problema. E essa é uma parte que eu acho que tem uma potência enorme quando a gente faz esse primeiro approach. Acho que o Iaco pode entrar um pouquinho mais como que o Yable ali pode ajudar a gente nessa primeira fase de entrevistas com personas, digital twins de personas. Né? Vou dar até um passinho atrás. Muito do que a gente começou a conversar foi olhar o processo de inovação como um todo, tá? E o que a gente está trabalhando, onde que a gente pode gerar mais esse potencial, como o Mário estava explicando. E aí a gente falou assim, bom, na parte de pesquisa, ela demanda tempo, tá? Então demanda um tempo para poder para definir quem são meus perfis, demanda um tempo para eu definir como é que eu vou fazer o approach para eles, montar questionários, etc. Depois demanda um tempo de campo, análise daquele material, clusterização daquele material, depois transformar em insights ali como um todo. A gente fala, puta, esse aqui é um lugar que faz sentido a gente estar atacando. Então a gente atacou aqui, mas aí só guarda um pouquinho o pensamento, mas a gente também começou a atacar na problematização. A gente falou assim, puta, mas antes de eu ir para campo, eu tenho que definir bem qual que é o problema que eu quero atacar. Então a gente, inclusive, quando a gente estava bastante focado ali, a gente deu um passinho para trás e falou, tá, se eu defino bem o problema, eu diminuo a chance do que a gente fala assim, tipo, entra coisa ruim e sai coisa ruim, porque eu melhoro a minha pergunta em si. Então a gente gastou bastante tempo aqui no que a gente define no problem frame, então como é que a gente trabalha nesse sentido dali, e aí depois a gente começa a fazer as perguntas ali da análise, e aí a gente consegue puxar dados ali que vão te ajudar nessa conversa, que esses dados vão te ajudar a criar características ali de personas, características de como é que você deve se complementar essa resposta ali ou não. Então o que a gente começou a testar? Então, vamos lá, então, o Mário estava em farmacêutico, eu estava em saúde, mas já trabalhei em várias outras indústrias, então a gente começou a pegar dados abertos e botar e ver o que vinha do chat. Na média ali de 10 insights, os 8 eram que a gente chegava no mesmo lugar sem usar o chat. Ou seja, com entrevistas reais, né? Ou seja, eu estou comparando um sistema totalmente artificial, que tem uma base de dados monumental, de redes sociais, de livros, de tudo, e ele chega a conclusões extremamente parecidas com entrevistas reais de campo, que eu tinha experiência, que o Iaco tinha experiência, e pessoas que a gente foi conversando também. E que a gente demorava 3 meses, 6 meses, 8 meses para chegar no mesmo lugar. Então, por isso que a gente começou a falar, quando eu estou falando do incremental, o básico, ou seja, o que está que eu gosto de falar assim, é um pouco da música do Titã, né? As ideias estão no ar, você tropeça e acha a solução. Então, são coisas que estão aqui no espírito do tempo, aqui agora. Então, ele consegue chegar, porque são coisas que estão sendo discutidas, estão na matéria, estão reportadas, as pessoas estão falando, mas talvez nem todo mundo ainda conseguiu botar isso num cluster e transformar numa ação. Então a gente fala, cara, esse lugar aqui tá dado, esse lugar a gente pode pegar, e aí por isso depois eu posso me aprofundar mais em outras questões. Então a gente fala assim, então não quer dizer que eu mato a pesquisa, mas eu vou para uma pesquisa mais direcionada, ela vai mais eficaz, ela vai mais produtiva nesse sentido. O sistema ele acaba te jogando, ele acelera essa fase inicial e ele te joga num patamar muito mais alto de conhecimento e de hipóteses muito mais apuradas em cima do que você... Quando for para campo, que a gente falou, não é uma questão de matar o campo ou matar a entrevista, sim, mas eu ir muito mais para um tema muito mais de validação, e óbvio, você vai ter insights novos quando você fizer isso, mas você já está com um escopo muito mais redondo, muito mais fechado de como essas coisas podem acontecer. Então essa é uma parte do início do processo que tem um grande ganho. E aí eu brinco, né? Uma pesquisa complexa que você faria nesse período todo, você faz em 5 minutos. Isso é. 50 pessoas, 350 perguntas, 7 perguntas, e não são perguntas fechadas que você faria numa entrevista quant pesada. Não. São 50 respostas qualitativas de personas digitais te respondendo de diferentes formas. É sensacional. Quando eu vi o exemplo no painel, eu falei, não é possível. É muito bom. Mas eu entendi a confiabilidade, mas para provar isso, sei lá, para um diretor, para o mercado,
hoje falar, pesquisamos tantas pessoas na rua, tem uma confiança de tanto. Quando eu entro nessa linha, é meio complexo, porque eu posso é muito mais fácil tendenciar, né? Como que eu consigo, sei lá, regrar isso, auditar isso? Acho que primeiro, para auditar é um excelente termo, né? Porque você tem todo o histórico ali de toda a pesquisa, tudo que foi respondido. Então, você tem uma base que fica contigo depois que você pode comparar até quando você vai para campo o que estava acontecendo e a acuracidade daquilo. Sim. De novo, ele não é perfeito, mas é muito, muito Entendi. bom. E para todas as empresas, 80% do tempo que estão trabalhando com inovação, 80% do tempo essa inovação é incremental. Entendi. Aqui que a mágica acontece. Se você alivia esse peso da incremental, você realmente consegue investir recursos para ir para aquelas outras coisas que eu falo, a incremental ela paga o boleto, né? Sim. Mas a disruptiva, a incremental barra adjacente paga o boleto. Mas quando você vai para a disruptiva, para aquelas coisas de novos modelos de negócio, é que vai pagar a tua aposentadoria. Sim. Então você consegue aliviar num dilema que é muito comum das empresas entre entregar o quarter ou entregar o longo prazo. Você consegue ponderar melhor os recursos para você poder ter uma capacidade de investir um pouco mais no longo prazo. Mas sim, assim, voltando para a tua pergunta, é uma curiosidade muito boa. Testamos já algumas vezes com cuidados que a gente já sabia de entrevistas reais e o resultado foi muito positivo. E tem um raciocínio que eu acho que é interessante trazer, que é quando a gente está fazendo em pesquisa aí, vamos falar tradicional, tá? Então, estou fazendo a segmentação, clusterização do meu público-alvo, eu começo a qualificar ele, então personifico ele. Então, você vai ouvir as pessoas chamando de persona, falando de segmento, atitudinal. Assim, então, começa a criar critérios, porque eu vou entendendo, na verdade, pelo que ela vai me respondendo, depois eu crio um alias ali, tá? E aí, beleza. E com base naquele alias ali, eu vejo o que responderam, eu falo, X% isso, 50%, etc, etc, etc. Então, uma outra coisa também que a gente começa a ver, assim, então, se eu pego, assim, o material cru, etc., e eu faço essa segmentação e eu peço para ele emular como seriam perguntas novas, Entendi. isso eu não consigo fazer num campo de novo, porque eu vou ter que fazer um campo de novo. Entendi. Então eu posso usar. Então quando a gente está falando dessa credibilidade, por isso que a gente fala assim, cara, vai depender muito do que eu estou colocando ali dentro. Por isso que a gente fala assim, por isso que entender como é que a pergunta está sendo feita, qual que é o problema que eu quero resolver, etc., da onde está vindo esse dado, é que vai fazer ser crível ou não. Legal. Então, então só para pensar nesse raciocínio, a gente acredita que com o tempo ele vai poder matar alguma dessas perguntas, porque eu já vou ter isso simulado, já sei quem é meu segmento-alvo, já sei com quem eu quero trabalhar, já sei como é que ele corresponde. Eu posso usar isso de várias coisas da empresa, tá? Eu já tenho todo o meu analytics trazendo ali como é que é o meu comportamento, etc, tudo mais. Estamos falando mais lá pra frente, tá? Mas hoje eu vou ter ali, ele tá me ajudando, ele tá me empoderando nisso. Então eu já conheço ali da indústria, já andei em pesquisa, então imagina uma área de CMI pegando isso numa empresa. Não precisa ficar com medo, na verdade ela tem que falar assim, nossa, isso vai potencializar em outros estudos com a base que eu tenho. Sim. E eu não preciso fazer mais um monte de outro campo, eu posso mais rapidamente pegar essa informação e ajudar no roadmap num produto ali. Então um pouquinho que a gente está se provocando nesse... O que é... Quanto que a gente vai, num primeiro momento, mata totalmente uma etapa, ou não mata, ou potencializa ela, o que a gente adiciona. Então um pouquinho que a gente está fazendo, que a gente fala assim, vamos inovar o processo de inovação. Assim, então estamos nesse caminho. Boa. Eu pergunto muito isso porque eu tive alguns clientes que falaram assim, não podemos usar o ChatGPT, de verdade. Recebi um e-mail, que tive que dar um ok. Então assim, se já é difícil o uso, imagine quando entra num negócio um pouco mais sensível. Perfeito. Como você acha que vai ser a adoção disso pelas empresas? Esse é um ponto chave aqui que a gente estava batendo, né? Porque se eu quero... Vamos lá, tem diferentes aspectos que a gente pode quebrar aqui. Vamos quebrar por um aspecto de... eu estou acelerando muito a parte de entendimento do cliente e a partir disso a prototipação, que depois a gente pode falar um pouco até a ideação, a prototipação, a gente pode entrar num capítulo à parte sobre isso. Então eu acelero muito isso. E se eu coloco a AI com um processo, um guardrail bem montado, eu tenho um ambiente mais seguro para que toda a empresa possa utilizar o serviço, não só mais um time de inovação. Obviamente eu preciso treinar essas pessoas. Como que você treina as pessoas? E é o tema até que o Iaco estava trazendo um pouco da liderança, de como que você faz isso se disseminar. Você vai ter um lado, obviamente, dos incentivos, mas o learning by doing, né, você aprender fazendo, é um momento que você traga seus problemas, vamos botar um workshop, você aprendeu, testou, entendeu como funciona a plataforma, o processo,
que ele te guia pelo processo, é automático, então não tem como você muito fugir dele. Sim. Então já resolve isso. Então você consegue fazer com que o time de inovação solte isso para dentro da organização. Isso o processo como ele está usando o ChatGPT externo. Tem alguns gatilhos que você pode utilizar. Poxa, eu não quero usar informações fechadas. Lá já tem muita informação aberta bacana que você já pode utilizar e pode fazer coisas com aquilo. Ponto 1. Ponto 2, eu quero trazer meus estudos, eu quero trazer meus insights, eu quero conectar meu Salesforce, meu CRM aqui nesse sistema, eu quero conectar o meu ERP, o SAP, TOTOS, o que for dentro desse sistema. Opa, não quero expor essas informações que potencialmente a máquina vai querer aprender e isso pode expor sem querer uma informação confidencial da empresa. Aí você tem dois cenários. Primeiro, quando você está testando uma coisa mais pontual, dá para você desativar o histórico do ChatGPT e você trabalha ali, ele não está treinando a AI geral. Tá. Ponto 1, proteger o dado. Ponto 2, não, quero ser mais profundo. Cara, se você olhar a Azure, ela já tem os engines ali do chat, da OpenAI, incluindo o ChatGPT. Você conecta essas bases de uma forma interna e pronto, você está com o ChatGPT privado. E a partir desse momento, você faz os cadastros lá para ele não treinar a AI geral e você conseguiria fazer isso. Obviamente, existe um tempo e um esforço. Sim. Por isso eu gosto de diferenciar esses dois lados de curto prazo, consigo fazer, tem um resultado hoje. E o outro que é, cara, a empresa precisa ter uma coisa mais para frente, pensar como ela vai trabalhar, porque inovação é um dos fluxos que a gente vislumbra que pode potencializar a empresa através da Generative AI. Legal. Uma dúvida agora. Acho que o crescimento do uso do ChatGPT cresceu pra caramba, isso não pode negar. A gente vê os dados lá, é bizarro, né? O iPhone tanto, a internet tanto tempo, o ChatGPT 2 meses. E aí uma dúvida que eu tenho, por exemplo, eu uso o ChatGPT diariamente, mas para as coisas básicas. Escrever um e-mail, dar ideias de tópicos. E ontem, quando eu vi que o Marcos chamou, eu falei, cara, é um mundo que já me contavam, né? Mas eu vi na prática como fazer. Então eu queria entender, porque assim, eu conheço a galera de conteúdo da Monk, vai estar assim, como tirei 9 meses, como transformei 9 meses de trabalho em 2 horas com o ChatGPT. Vai entrar uma galera para esse vídeo. Acho que esse conteúdo é muito relevante. E a pessoa que está começando a usar, quer usar mais complexamente o ChatGPT, algumas três tipos de ações, 3 inputs que ele pode dar que vai ajudar a fazer coisas mais complexas no ChatGPT? Cara, eu diria assim, primeiro, começa a entrar em fóruns, começa a procurar, porque tem muita informação já pública, tem muito canal que explica muito isso. Mas não paga o pessoal, o caçador de clique do Instagram. Tem os caçadores de clique, não paguem eles. Tem coisa gratuita. Não precisa. Tem coisa gratuita. Esse conteúdo é gratuito. Exatamente. Então assim, se eu falasse, primeiro, você tem que entender que o ChatGPT ele tem especialistas. Então se você está falando de um tema, por exemplo, o nosso aqui, inovação, design thinking, a gente trazia... você fala, você é um especialista de inovação, você é um especialista de design thinking. A partir daquele momento, você é um especialista de saúde, você pode somar esses especialistas, isso que é o mais legal. A partir daquele momento, ele entende o comportamento que ele deveria ter. Primeiro, já fechou um guarda-reio, o primeiro nível de guarda-reio para você não escapar para coisas e ele não ficar tão genérico, porque de fato, de novo, input ruim, output ruim, você tem que parametrizar bem. Eu acho que outra coisa muito bacana, explore os plugins. Então, vou dar uma dica aqui de plugins. Você tem o Yable, que é esse que a gente tem utilizado para fazer as entrevistas. Você quer trazer documentos da própria web ou aí da empresa, de novo, desativa o histórico lá. Você pode pegar o Ask Your PDF, que ele vai inserir o PDF e a partir daquele momento você interage, ele aprende o PDF. Plugin, a extensão ela é baixada direto no... no ChatGPT. Você tem que ativar lá o seu plugin. Nas configurações, você tem que habilitar os plugins e já habilita também o Code Interpreter, que é um plugin já de dentro do próprio ChatGPT, ele é nativo da OpenAI. Então, o Ask Your PDF é um, o Web Pilot é outro. Eu quero um site aqui, quero entender o que está nesse site. Ele carrega todas as informações do site, você começa a interagir com aqueles dados daquele site. E para mim o mais mágico talvez é o Code Interpreter desses plugins todos, além do Yable. O Yable é maravilhoso. Mas o Code Interpreter, por exemplo, ele é o seu cientista de dados pessoal. Você pega... Eu brinquei na apresentação ontem. Eu peguei uma base lá do Kaggle, que é uma base que tem de treinamento para o pessoal treinar Machine Learning, aprender AI. Eu peguei uma base lá, que é sanitizada dele. Você poderia pegar uma base... com alguns critérios de segurança, você poderia pegar uma base, você fala, cara, eu não sabia nem o que era aquela base. Eu falei, cara, joguei lá, o que é isso aqui? Agora analisa. Aí ele falou, isso aqui é uma pesquisa. Eu falei, legal, então analisa lá para mim. Ele ficou uns 10 minutos
gerando gráfico de tendência, tirando insight. Aí ele viu, tem um erro na planilha. Aí ele corrige o erro da planilha, dos campos de dados, os nomes. Então ele faz tudo muito sozinho. E aí a partir daquele momento que você estruturou, você começa a interagir. E a partir dali você começa a gerar insight. Que eu acho que aí o Iaco trouxe muito... cara, você precisa antes de você ter uma boa pergunta, você tem que começar a trazer os dados. Ele é uma forma, né, Iaco, muito bacana de trazer os dados também. Sim, eu acho que só adicionando aí menos técnico, acho que mais mais comportamental é não ter medo e quebra o problema, entendeu? Assim, que também, às vezes você quer, tipo, eu brincando um pouco, fazendo, me fala sobre isso, eu boto tanta coisa que ele, às vezes ainda se perde, pô, mas você vai quebrando, aí você vai começando a dialogar com ele, aí ele vai trazendo, construindo. Então acho que tem muito ainda dessa, de novo, começando ainda tem muito dessa interação ali que precisa pra você ir guiando, pra trazer, assim, e não tem medo. Eu acho que o ponto no primeiro momento parece meio estranho, ali só um promptzinho, mete a cara, vai fazendo, e assim, e testa, tudo que você acha que poderia fazer, testa, assim, bota, que é impressionante, assim, a quantidade de coisa, assim, então até, só para dar um exemplo bem bobo, assim, até o meu currículo, eu queria mexer um pouco nele, eu falei assim, faz ele mais objetivo e mais baseado em dados. E aí ele reescreveu algumas coisas. Óbvio que ele tirou algumas coisas, entre aspas, da onde ele quis. Mas criou um baseline pra mim e o resto eu só preenchi o que eu queria. Falei, ótimo, a estrutura que ele fez foi sensacional. Então, assim, puta, muito mais fácil. Eu tava horas tentando fazer, ele fez em 5 minutos. Pronto. Bom. E quanto tempo você acha que as empresas vão começar a usar isso? Tipo, voltando pra parte elas deveriam estar usando isso. Acho que é o primeiro pergunta. Mas realmente, em quanto tempo você... Eu acho que, vamos lá, né? E o mundo tá girando muito rápido, né? Se você falar, cara, o ChatGPT parece que virou o buzz, o AI, Generative AI virou o novo buzz da moda. Sim. Eu acho que o que a gente tentou fazer aqui um pouco durante o evento foi tirar um pouco do buzz e trazer exemplos práticos e concretos de como que isso realmente pode ser utilizado no dia a dia de uma organização. Tanto como a liderança se prepara para isso, quanto a inovação pode se transformar com isso. Eu acho que a grande dificuldade que você tem nas grandes organizações é o tema da preocupação de privacidade de dados. Se você parar um pouquinho para olhar, 10, 15 anos atrás, existia uma nova tecnologia chamada Cloud Computing. E todas as empresas também ficaram, nossa, mas eu vou tirar a minha informação do meu servidor que eu tenho aqui, protegido dentro de uma sala cofre, e vou colocar no servidor lá da Amazon, no servidor da AWS. O paradigma é muito parecido, se você parar para ver. Existem uma série de critérios e proteções para você fazer isso. Então as empresas deveriam já começar a fazer. É a mesma coisa de você falar, queridos funcionários, não utilizem redes sociais, porque você vai postar uma coisa ali. É o bom senso de você não postar uma coisa que seja confidencial da organização, não usar certas coisas. Você tem que treinar as pessoas. Quanto mais cedo você fizer isso, mais rápido. Tem que lembrar, Generative AI surgiu, o ChatGPT explodiu novembro, dezembro do ano passado. Cara, a gente tá em agosto. Parece que foi uma eternidade atrás. É super recente. Vai acontecer muita coisa. Quanto mais rápido as pessoas testarem isso, mais elas ganham intimidade. Porque, de fato, é uma tecnologia tão transformacional quanto foi o cloud, quanto foi algumas funcionalidades de AI que se utilizavam no passado. Só que essa é mais abrangente. Ela realmente renivela o terreno de jogo e empresas que estavam até um pouco atrasadas conseguem fazer um salto, mas tem que usar. Mas eu já estou vendo algumas empresas começando a usar já, eles estão usando ainda como teste, tá? Então, hoje mesmo cedo eu estava numa palestra com uma pessoa que eu conheço, ele mostrou, então alguns bancos grandes eles estão trabalhando, então eles estão tentando, parecido com a lógica que a gente fez aqui só como o Mário falou, assim, primeiro eu estou começando um processo de inovação, mas pode ser para N processo, cada um está pegando um pedaço seu, então até imaginando, tá? Call center já se usa inteligência artificial há um tempo, e isso aí é um lugar enorme para a gente começar a usar ali para alguns tipos de respostas, entendeu? Já tem empresas testando isso, então acho que ainda está numa fase de teste, mas eu acredito que esse teste vai ser muito mais rápido do que a gente imagina. Tem preocupações, então por isso que sim, você tem que fazer tudo com cuidado, com ciência. Quais são os critérios que a gente está usando para, assim, né, risco de expor dados dos outros sensíveis, etc. Então tem todo esse cuidado, tem que ter.
mas a gente também não pode parar só nesses cuidados, entendeu? Assim, algum risco vai ter que ser tomado, entendeu? Assim, porque a mudança está aqui, ela está acontecendo. Então, eu tô vendo, assim, tem algumas empresas, elas estão estudando, elas estão olhando como é que ela trabalha, então ainda tem um foco muito ainda, e a gente fala no ganho de eficiência, então tem uma lógica muito de eficiência grande, então diminuição de tempo, Sim. assertividade, etc. Então, esse é um caminho que naturalmente vai andar, porque ele não tem risco de questões de dados, etc., mas esse é um caminho, porta de entrada, e a gente vê isso aí crescendo muito mais. Boa. 2 perguntas, eu tava numa palestra da CMO da Microsoft, e aí levantaram a mão, ela foi falar sobre outra coisa, não tem como, entrou no papo ChatGPT a palestra toda. E aí uma pergunta que uma menina fez lá no fundo foi, que acho que é a pergunta normal que a gente conversa, a responsabilidade de quem essa resposta de dados? É de quem faz o input? É da Microsoft? É da empresa? Mas é que eu acho que essa pergunta, ela cai para dados, ela cai para um monte de coisa, tá? Assim, acho que aí falando até como designer, tá? Me formei tem mais de 20 anos, e aí na época se falava muito de open source, tá? E aí estava começando a se falar de open source, e aí eu, por exemplo, tinha na faculdade matéria sobre direitos autorais, tá? E aí, a primeira pergunta que inclusive eu fiz lá, eu falei, tá, mas na lógica de open source, que tu nem sabia o que era direito, eu tinha visto alguma coisa na Europa, você fala assim, uma época de tá tudo aberto. Quem é dono do quê? Então vamos falar até de fabricação digital, tá? Que a conversa já começa até aí. Se eu tenho uma cadeira chapeada que eu posso mandar para uma CNC, quem é o dono? Fui eu que mandei a cadeira, foi quem produziu a cadeira. Quem tá dono disso? Então, assim, eu acho que a questão do dado, ela só adiciona mais uma conversa que eu acho que ela é muito mais filosófica ainda, que o mundo não está pronto, tá? A nossa lógica de mundo até hoje, como a gente foi crescendo, foi de limitar o acesso ao conteúdo, etc. Então, toda essa lógica que eu tenho ali de fazer patentes, etc., eu sou o dono de tudo. E a gente está se obrigando para uma lógica que talvez eu não sou dono de tudo, eu sou dono de uma parte. E essa parte vai ter que somar com outra parte, fazer a contraparte com essa outra parte dali. Então, estou descentralizando. Descentralizo o comando, descentralizo a web, descentralizo um monte de coisa ali. Então acho que a pergunta, eu não sei te responder, não. Mas acho que a filosofia que eu queria trazer para cá é maior do que esse sentido, essa provocação. Tá? E do ponto de vista de responsabilidade, se você olhar, vai em linha com esse tema de quem é o dono. Eu também. Não sei, a pergunta é de quem era o dono no início. Então. Quem era o dono no início. É muito complexo. E é uma discussão que acho que ainda vai ter muito... Não tem uma definição. Mas o fato é, se você produziu a partir dos seus prompts, dos seus inputs, se você conseguiu tirar uma informação dali e criou a partir daquilo ali, acho que é questão de quem tem o direito em cima de quem patentear primeiro, quem botar primeiro. Então, eu acho que às vezes a gente complica demais regras que mais ou menos podem ser reaproveitadas no mundo. Sendo que... Dormindo aí, tudo e vamos, né? Mas a gente sabe que são aqueles problemas que alguém vai puxar lá e falar, aí como é. Cara, indo pro final aqui, passou muito rápido, juro, isso foi o que passou mais rápido pra mim, assim, fui conversando, nossa, dá pra empolgar, né? Dá pra empolgar, eu acho que a gente pode marcar um segundo papo de verdade, ficar uma hora, talvez abrir computador, brincar mesmo, acho que é um conteúdo super Seria muito bacana. Pô, que a gente pode usar. Cara, eu queria muito agora estar aberto aqui pra conversar com você. Navegar um pouquinho, Navegar e ver, tá, mas vamos lá. Então, sensacional. É um tema que acho que estão falando muito, mas entra muito naqueles caçadores de clique, que estão falando, então é muito legal. E a gente sempre tem uma pergunta no final. Que é uma dica pra quem tá assistindo, sabe? De bate pronto. Uma dica pode ser ou pra empresa ou pra pessoa, mas tem que focar na pessoa ali sobre qualquer coisa. Sobre vida pessoal, profissional ou sobre inteligência artificial mesmo. Nossa, é difícil essa pergunta. Eu vou começar então, vamos lá. Dicas sobre inteligência, salvar o Iaco dessa. Dicas sobre o que eu daria, né, no mundo que a gente está hoje. A gente está passando uma transição de uma construção de sociedade que estava muito pautada ainda no industrial, e a gente está indo cada vez mais para uma sociedade voltada para o conhecimento. É um pivô, as coisas vão mudar. Na última década, a temática principal era transformação digital, muito baseada em cloud, muito baseada no que a gente tinha de mobilidade. E agora, eu acho que o que a gente estava até discutindo muitas vezes cara, o que vem depois do digital? Né? O que é o pós-digital? Acho que ficou muito claro agora que o tema de automação e AI vai pautar a agenda nos próximos 10 anos. Se prepare para isso, entenda os impactos que isso vai ter no seu dia a dia para te alavancar.
AI não deve, em algum momento ela vai substituir sim pessoas, mas ela vai criar novas outras oportunidades, como todas as revoluções que a gente passou na história. Mas o principal é, entenda AI, aprenda, porque principalmente os profissionais que não utilizam AI serão substituídos por aqueles que utilizam AI. Vou dar uma dica minha, essa mais conceitual, vou falar de inovação, que eu acho que tem tudo a ver com o papo que a gente está tendo aqui. Acho que a provocação para trazer é a seguinte, e a dica no final é, a gente está falando de criação, não é ter uma ideia, tá? Criação é colocar algo no mundo. E esse algo no mundo pode ser uma empresa. Então toda empresa, por maior que seja, ela foi criada em algum momento, ela criou e nasceu. Só que depois as organizações elas vão com uma lógica de manutenção, de garantir que aquilo que foi criado não se perca, não se destrua. Criação tem muita conexão com caos, com o novo, questionar o que tá mantido hoje, e quando eu estou falando de manutenção tem a ver com ordem, geralmente eles são antagônicos. Então a minha provocação assim, abracem, se vocês querem falar de inovação, abracem muito mais o caos do que a ordem em si, porque senão um vai matar o outro. Essa é a dica. Porra, bom demais, hein? Vai tal, galera. Obrigado, esse foi Monkey no Hacktown. Super, falamos de tudo que é assunto. Eu não tinha como deixar a inteligência artificial e com pessoas que entendem e dominam tanto o assunto de fora. Isso aqui é um podcast, um conteúdo Monkey, claro, e oficial do Hacktown também. Então, nos vemos por aí. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Boa. E cena pós-crédito? Estão gravando aí? Tá gravando ainda? Tá. Cena pós-crédito. Que dica vocês dariam pra Monkey usar a inteligência artificial? Porque é uma empresa pequena, que tem tanto recurso. Cara, produção. Conteúdo, tudo. Cara, eu tava já num momento que muitas vezes eu não fazia um e-mail. Eu falava, cara, por exemplo, eu não sou um nativo em inglês, falo bem inglês, tenho tranquilidade, mas sempre escrever um e-mail você demora, por exemplo, muito. Verdade. Cara, eu tava escrevendo e-mails maravilhosos em inglês, tava um gentleman, uma pessoa muito educada. Então eu botaria, cara, de fato, com produção de conteúdo, qualquer coisa relacionada a essa parte cognitiva de produção. Putz, de tudo. Tudo que você vê que tu vai ter que, tipo, muito tempo de pesquisa, muito tempo de análise, começa já a botar ali. Tava vendo uma palestra hoje cedo da IBM, plataforma com o Mário, ali, e eles estão falando de conteúdo, falando audiovisual. Então eles estão começando a usar AI na captação do briefing. Então, tipo ele capta, pega, e aí ele começa depois a abrir cenários. Vocês já pensaram em abordar isso pelo ponto de vista social? Pensaram em abordar isso pelo ponto de vista ético, ou não sei o que lá? Esse no próprio não tinha pensado, aí continua, pega, depois ele captura isso, traz os bullet points, aí são os tópicos que foram falados aqui. Tá, agora começa aqui um roteiro com isso. Aí ele te ajuda a criar o roteiro, e depois ele te ajuda e faz storyboarding, né? Eles conectam com o Firefly da Adobe, e a própria Adobe vai começando todo o storyboard dali. Depois do storyboard ele vai lá, começa a montar o vídeo, extrai isso aberto no Adobe Suite, e aí você vai lá e mexe. Vocês estão todo aquele trabalho que você tinha gigante de fazer, ele já te deixa pronto. Aí você vai lá e vai com mais Creative Director. E assim você vai lá e fecha e bota na produção. Então, assim, tudo que você puder fazer, vai testando. Eu acho que a gente usa muito, mas mais simples, sabe? Mais simplificar, mandar um e-mail, mandar, sei lá, escreva um e-mail, tipo, escreva um conteúdo. Mas se a gente começar a ser um pouco mais complexo, eu acho que tem muita coisa. Vai ser divertido, cara. Vai ser brincar. O Felipe, que é meu sócio, que cuida toda a parte audiovisual, ele é engenheiro, né? Então, cara, ele é viciado. Tá pirado. Tá pirado. Assim, vamos contratar o editor. Cara, vamos dar uma olhada, a gente consegue fazer aqui. O editor faz só pra treinar o aumento de salário da galera aqui. Então tá nesse momento doido, assim. Boa. Mas fechou. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Prazer aí. Valeu. Valeu.